Bom dia, um grande dia, um ótimo dia. Estamos aqui para falar com a Marta Gil. Vocês vão se surpreender com tudo que nós temos para aprender com essa espetacular senhora que fez um trabalho e continua fazendo um trabalho lindo. Vocês vão ver isso. Meu nome é José Roberto Sevieri, eu trabalho na Reafé. A Reafé é uma feira tecnologias assistivas, empregabilidade e esporte adaptado. Essa feira ainda não tem data para acontecer, porque nós estamos esperando essa confusão sanitária diminuir, já está numa fase agora intermediária, um between aí, que a gente pode dizer, entre o que está acontecendo e a solução final, já chega, e a partir daí a gente vai conseguir marcar a nossa data, vai conseguir se organizar para realizar a Reafera, uma feira para as pessoas com deficiência que traz todas as suas possibilidades de solução. Realmente vão ficar muito felizes de ver essa feira. Eu vou ficar muito feliz de fazer essa feira também. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, que eu nunca me ausentei em momento nenhum. Então, eu continuo atingindo e fazendo esse trabalho que eu considero importante. E também nós temos aqui uma pessoa que faz um trabalho espetacular, com a revista Reação, ele também tem uma feira, a Mobility Show, também faz um trabalho lindo. E ele está aqui, o Rodrigo Rosso. Que prazer ter você aqui, Rodrigo. Como é que está indo a revista, como é que está indo a feira e o mais importante, como é que ficou essa questão dos impostos sobre automóveis, que eu sei que teve uma atualização há pouco tempo. Olá, Zé, bom dia. Bom dia, Sevieri, bom dia, Cid Torquato, bom dia, nossa intérprete de Libras. Bom dia, Marta Gil, que gostoso te ver aqui. Que bom estar com você, é sempre um prazer muito grande a gente estar falando. E só assim para a gente se ver, depois desde a pandemia, faz um tempão que a gente não se vê, já faz pessoalmente uns 2, 3 anos. Que bom te ver. Sevieri, como você mesmo falou, tá complicado ainda, né? Ainda a gente está numa fase intermediária, aí tá uma bagunça, tá tudo uma bagunça. Esse segmento da pessoa com deficiência tá sofrendo bastante desde que começou a pandemia. Já vinha sofrendo antes, mas depois da pandemia a coisa se agravou de uma forma bem grave. A revista Reação está saindo, está sendo impressa, continua impressa ainda, mas tem agora versões todas digitais. A gente tem o sistema Reação agora, né, do qual a TV Reação faz parte também, o nosso portal. Durante essa pandemia, a gente aprendeu a trabalhar mais com a parte digital, mas não deixou de ter a parte impressa, não. Sobre a Mobility Show, como você mesmo falou, a Reaffer está passando por esse mesmo problema aí, da gente não estar encontrando a data ideal para fazer a feira, né? A Mobility Show está marcada para junho, de antemão marcada para junho em São Paulo, no Campo de Marte, e em dezembro no Rio Centro, lá no Rio de Janeiro. Mas ainda é uma incógnita, né, gente? Porque a gente não sabe como é que vai ficar, cada hora aparece uma variante diferente, cada hora uma restrição diferente, a gente ainda não sabe como vai ficar, mas está marcado para junho, aqui em São Paulo, né? Finalzinho de junho, último final de semana de junho. Hoje eu fiquei sabendo também, acho que você deve ter ficado sabendo também, Zé, que o Salão do Automóvel vai acompanhar o modelo da Mobility Show agora, hein? Você sabia? O Salão do Automóvel vai ser em Interlagos esse ano, no mês de agosto, e ao ar livre, assim como a Mobility Show sempre foi. Então, olha a Mobility Show fazendo história aí. Agora, o Salão do Automóvel, como era antes, o grande salão, aqueles grandes castelos construídos pelas montadoras, as montadoras exigiram do Salão do Automóvel que fosse feito de uma forma mais simples, mais barata, e nos moldes da Mobility Show, você acredita nisso? Vai ser em Interlagos. Mole. Que show! Olha, sempre aprendendo, e os pequenos ensinando os maiores. Que show! Você tá vendo? E a questão dos impostos? Os impostos estão uma bagunça ainda, Zé Roberto, porque, assim, o que acontece? O IPI foi sancionado pelo presidente da República, então, hoje, a pessoa com deficiência consegue comprar um carro com isenção de IPI custando até R$200 mil. E esse IPI também foi liberado para pessoa com deficiência auditiva que não tinha direito antes.
O problema é que essa lei ainda não foi regulamentada. Então, ou seja, existe, mas ninguém sabe direito como funciona, como colocar em prática. A questão do ICMS, essa está mais redonda, né? Ficou ruim, mas está mais redonda. O ICMS está aprovado até 2024, em R$70 mil isento 100% e até R$100 mil isento proporcionalmente da diferença entre 70 e 100 mil. Então, a pessoa paga imposto só pela diferença. Se comprar um carro de 85 mil, por exemplo, ela vai pagar o ICMS só referente a 15 mil, que é a diferença entre 70 e 85. Enfim, tá uma porcaria, mas pelo menos funciona. E o IPVA aqui em São Paulo tá aquela gracinha que hoje já é dia 31 de janeiro, era para ter saído até dia 31 de dezembro, não saiu até agora a normatização CAT, ou seja, não tem regulamentação, está todo mundo recebendo o boleto do IPVA para pagar, tem gente com medo pagando, a gente recomenda que não pague, pelo menos até o limite aí da parcela que vence em fevereiro, porque até fevereiro você ainda pode parcelar, então não pague ainda quem recebeu o IPVA em São Paulo, é pessoa com deficiência e não pagava antes, não pague, espera mais um pouquinho, tem que sair, era para ter saído até sexta-feira, não saiu de novo, dá para sair, porque o Ministério Público deu 72 horas para o governo de São Paulo se pronunciar, senão ninguém com deficiência, nenhuma pessoa com deficiência pagaria IPVA em 2022. Essas 72 horas vencem hoje, então vamos ver o que vai acontecer se até amanhã vem essa regulamentação. É assim que tá uma bagunça, ninguém sabe nada de nada direito ainda. Mas Cid Torquato, nosso grande amigo, está aqui com a gente também, o nosso ex-secretário, nosso sempre secretário, o Cid Torquato, que hoje está na Icon Libras fazendo um trabalho lindo, e a Daniele está aqui nos ajudando hoje. Boa tarde, Daniele. Bom dia, perdão, por estar aqui com a gente. Mas, Cid, foi muito legal eles terem, pela primeira vez, incluído a pessoa com perda auditiva na consideração de ter isenção de impostos, né? Você acha? Olha, eu acho que não tiveram antes. Não, porque é o seguinte, eu sou, né, eu acho que a pessoa com deficiência tem várias limitações, né, enfrenta uma série de barreiras a vida inteira. Mas o conceito da isenção aí do negócio de carro não era para, não é não foi criado para todas as pessoas com deficiência, foi criado só para aquelas que tinham problema motor. Então essa é uma discussão, essa questão da liberação para surdos é uma discussão filosófica, vai. Eu obviamente acho positivo, porque eu acho que no sentido de você tentar compensar os perrengues que as pessoas com deficiência passam a vida inteira. Mas, conceitualmente, como política pública, é discutível, porque, né, você acaba, às vezes, inflando a coisa, e depois chega um momento que ninguém recebe. Né? Então, de novo, eu comemoro porque, né, tendo em vista os perrengues que a pessoa com deficiência passa a vida inteira, mas eu acho que é discutível em termos filosóficos, aí, em termos de políticas públicas, né, quem que deve ou não usufruir desse tipo de desconto. Ou seja, quando você... Você concorda, Rodrigo? Você concorda, Rodrigo? Não, estou falando besteira. Concordo em parte, mas aí você, hoje, está sendo incluso o surdo. Mas lá atrás já foi incluso síndrome de Down, já foi incluso o cego. Seria injusto demais, né? O autista, seria injusto demais o surdo não ter sido incluso. Já que vale para todo mundo, então que valha para o surdo também. Não, mas não é, então, acho não que é para todo pensando mundo. nesse lado, eu acho que sim, mas que lá atrás, como você disse, Cid, lá atrás foi pensando em problemas motores, né? Foi pensando em problemas motores. Pessoas que tivessem dificuldade de locomoção. Mas a coisa se abriu de uma forma, né? E não tem transporte público adaptado e adequado para todo mundo também, então é complicado mesmo. Bom, isso aí. Bom, mas eu queria dar um abraço, antes de mais nada, carinhoso, na Marta Gil, que eu sou fã dela, estava contando essa semana, nós falamos por telefone, porque nós, né,
Eu fiz questão de bater um papo antes com a Marta, fazia tempo que a gente não conversava, e então foi muito agradável de qualquer jeito, e é muito bom tê-la aqui. Né, Marta, você, para mim foi... A minha única referência, vai fazer 15 anos que eu quebrei o pescoço. Antes disso, eu não tinha a menor ideia desse universo da deficiência. A única coisa que eu conhecia, de ouvir falar e de escutar um pouco as coisas e de ter pego algumas publicações e tal, era a Rede Saci. Então, assim, de tudo, todo o universo da deficiência, eu que não tinha deficiência e não sabia nada sobre a deficiência, a única coisa que eu tinha, que me conectava com um assunto, era Rede Saci. Eu sabia que existia, já vi naquela época, ou seja, muitos anos atrás, material da Rede Saci, gostei. Tinha alguns amigos meus que faziam parte, né, e eu acabei, né, sendo a primeira, vamos dizer, referência que eu tive do universo da deficiência. Depois que eu conheci a Marta, eu entendi por que foi uma referência, né, pelo trabalho que ela faz, pela pessoa que ela é, né, doce, né, fantástica. Eu gosto muito dela. Então, muito, muito legal tê-la aqui. Mas, Cid e Rodrigo, você sabe que nós temos pessoas, as pessoas têm problema. O Cid falou dos perrengues que as pessoas com deficiência passam, e as pessoas que não têm deficiência também passam os perrengues da gente. Então, a gente vai cuidando da vida da gente, a gente vai fazendo o que pode, vai driblando um problema, outro, vai fazendo. Mas de todas as pessoas, algumas acabam, além de se ajudar, também acabam ajudando os outros, acabam dedicando uma parte da vida dela a não só para os familiares, mas para pessoas que não são familiares. Ajudam a todos. E desses que ajudam a todos, uma parte muito pequena consegue ajudar muitos e consegue fazer um trabalho espetacular. Essa é a Marta Gil. Ela está com a gente aqui hoje e ela vai contar para a gente um pouco do muito que ela fez e já vem fazendo nesse mundo. Marta, bom dia para você, que bom você estar com a gente aqui. Eu gostaria de saber como é que você foi parar no mundo das pessoas com deficiência. Bom, em primeiro lugar, bom dia, é uma alegria enorme, assim, de verdade, é um orgulho, uma honra estar aqui com vocês três, com quem eu tenho contatos há muito tempo e contatos de diferentes graus e de estilos, né, e conteúdos. Então, agradeço muito. Eu brinco, eu entrei nessa área por 2 caminhos, né? Um caminho foi pela cegonha, porque eu nasci numa família, em uma casa, com várias pessoas com deficiência e que tinham uma postura extremamente positiva, né? E muito muito adiante, muito à frente da sua época, né? Meu pai tinha uma deficiência física, ele tinha uma diferença nas pernas, então ele andava, mas ele balançava, andava, enfim. E ele era um rapaz no interior, veio aqui para São Paulo, do interior do estado de São Paulo, veio para a capital para trabalhar, né? Ele tinha feito uma parte da faculdade de agronomia lá em Piracicaba, né? E veio para São Paulo para trabalhar e prestou um concurso na Caixa Econômica Federal. E naquela época não se falava em acessibilidade, enfim, tinha um concurso e pronto. Se a pessoa passasse, estava contratada. Se não passasse, não estava contratada, né? Simples assim. E depois que era contratado, era uma coisa assim: você fez o concurso, foi aprovado, o problema é seu, né? E ele trabalhou, ele se aposentou, fez toda a carreira dele na Caixa Econômica Federal, quando ainda era lá naquele prédio da Praça da Sé, né? E claro que não tinha acessibilidade, nem se pensava nisso, né?
E ele foi subindo de carreira, entrou num cargo base, aí foi subindo e teve uma carreira muito bonita. Ele foi um dos fundadores da cooperativa de consumo dos funcionários da Caixa. E eu lembro, eu tinha 7, 8 anos quando a cooperativa foi inaugurada, eu lembro de alguns funcionários muito emocionados, agradecendo e dizendo como a cooperativa tinha mudado a vida deles, porque a cooperativa, além de ter preços diferenciados, para alguns produtos básicos, eles eram vendidos a preço de custo, como arroz, feijão, óleo, batata e cebola. Então, para eles enfim, tinha sido uma oportunidade fantástica, né? De ter um pouco mais de consumo, de ter acesso a um consumo, né? E depois ele foi eleito presidente da Associação dos Funcionários e fazia grandes festas de Natal, de fim de ano. Ele era uma pessoa muito alegre, muito animada, né? E sempre lidou com a deficiência dele de uma forma muito natural, muito tranquila. Tinha muitos amigos, era uma pessoa muito alegre. Então, nasci numa família com este pai. Eu tenho uma irmã menor que eu, que tem uma deficiência física, que que hoje em dia está praticamente extinta, né? Uma luxação coxo-femoral, porque quando o nenenzinho nasce, são feitos alguns testes na maternidade, e se é detectada essa luxação, são feitos algumas manobras, o bebê fica num gesso, enfim. Essa irmã estudou e, assim, a gente foi criada, obviamente, como irmãs, né? Então, a gente brigava de vez em quando também, né? Ela se formou em psicologia pela USP, tem um mestrado. A mãe da minha mãe, minha avó materna, teve 6 filhas, a última filha teve síndrome de Down. E a minha avó tinha feito, na época, o magistério se chamava curso normal, e a minha avó tinha estudado alguma coisa sobre síndrome de Down. E quando a minha tia estava um pouquinho maior, a pestalose chegou aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, né? A Helena Antipoff chegou e estava dando cursos. E minha avó, então, combinou com o marido, ela deixou as 5 filhas mais velhas com o marido, já eram grandinhas, tal, e ela foi lá para Minas para fazer esse curso. E a partir daí, essa minha tia sempre teve estimulação, né? E conviveu conosco, era uma tia, né? Com quem a gente convivia. E minha avó dizia que essa filha tinha fortalecido mais ainda o casamento dela. Então, era uma convivência muito natural, cotidiana, né? E de uma forma muito positiva e muito além. Eu tenho muito orgulho dos meus avós, muito orgulho do meu pai, né? Esse foi o lado da cegonha. O outro lado foi o seguinte: eu sou formada em Ciências Sociais pela USP e quando eu estava no colegial, eu tive uma bolsa de estudo, fui estudar 1 ano nos Estados Unidos, o 3º colegial. E quando eu voltei, eu comecei a dar umas aulinhas de inglês, porque eu queria ter o meu dinheiro. Uma das pessoas para quem eu dei aula foi um psicólogo cego, o professor Geraldo Sandoval de Andrade, que era do Senai São Paulo. O professor Geraldo, ele trabalhava com a colocação de cegos na indústria e na linha de montagem, na linha de trabalho, não era emprego apoiado, nem se falava nisso, e nem era oficina brigada, muito menos, né? E o professor Geraldo insistiu muito. Não, você como socióloga, você tem que fazer uma pesquisa para a gente conhecer o perfil dessas pessoas. Na época, o que a gente sabia era praticamente nada. A gente tinha uma estimativa da Organização Mundial de Saúde dizendo que nos países de terceiro mundo, em tempos de paz, né, 10% da população tinham deficiência. Era isso que a gente tinha de informação,
né? Isso a nível mundial. Às vezes tinha um estudo muito detalhado de uma aldeia na África, em um país da África, onde havia uma incidência de glaucoma, qualquer coisa assim, mas eram estudos muito pontuais. E aí, na época, tinha o projeto Rondon, eu comecei, e aí, graças ao professor Geraldo, nós começamos a trabalhar com esse tema. Eu fiz uma pesquisa, escrevi um formulário de pesquisa, capacitava os estudantes, enfim, durante alguns anos, eles preencheram um pouco mais de 6.000 questionários em 9 estados brasileiros, em regiões de 9 estados brasileiros, né? Foi um trabalho voluntário meu. E até onde eu sei, na época, foi a primeira pesquisa mais abrangente que dizia qual era o perfil das pessoas, quem eram essas pessoas com deficiência visual ou com baixa total ou com baixa visão. Foi feita uma publicação, foi mandada para as universidades, para as bibliotecas e até para o Congresso americano, que tem uma biblioteca maravilhosa. Aí o projeto Rondon acabou, eu parei, até que uma amiga minha avisou que estava chegando uma organização americana aqui do Brasil procurando projetos inovadores. E ela disse, aquela sua pesquisa de cego, aquela coisa meio esquisita, porque era considerada uma coisa meio esquisita. Por que você não apresenta para eles? Aí eu fiz uma pesquisinha rápida e vi que não tinha dados também sobre os outros tipos de deficiência. E nessa época eu estava trabalhando com redes de informação e eu estava vendo a potência das redes de informação. Fiz um projeto maior aí para conhecer mais os outros tipos de deficiência, apresentei para a Choca, empreendedores sociais, fui selecionada e procurei a USP para fazer uma parceria, né? Aí foi criado o Amancai, porque eu precisava de uma personalidade jurídica para ter uma interação com a USP, claro, né? Não podia chegar como a Marta, ex-aluna, né? Foi criado o Amancai, e a partir daí eu comecei a fazer essa rede de informações que cresceu, e depois deu origem à Rede Saci. Mas a gente começou em 1990, juntamente com a internet aqui no Brasil, né? Então, é um caminho, é uma história comprida. Que história linda, Marta! Que coisa boa! Quer dizer, deixa eu perguntar uma coisa, né? Vai lá, Cid. Só uma curiosidadezinha. Da onde no interior é a sua família? Palmital? Não, meu pai nasceu em São Manuel. Porque tem uma família Gil, do Antônio Rego Gil. Você conhece o Antônio Rego Gil? Não, Gil é um sobrenome comum. Não, comum. Família, o meu sobrenome, o sobrenome do meu pai inteiro é Almeida Gil. Eles são um dos fundadores de Jambeiro. Aí em Jambeiro tem praça, tem a rua, tal, Almeida Gil. Mas só Gil é um sobrenome comum, Cid. Tá bom. Só para curiosidade. A minha vizinha de frente, por exemplo, tem sobrenome de Gil. Mas, Marta, então daí você começou esse trabalho de pesquisa junto às pessoas com dificuldades visuais, e esse trabalho evoluiu até para a Rede Saci. Como é que está isso hoje? Bom, a Rede Saci cresceu muito, né? Nós tínhamos os 2 focos principais, educação e trabalho, né? A Rede Saci chegou para o Brasil todo e foi, inclusive, nós tínhamos material em espanhol, né? Porque ela estava indo para a América Latina também. Na época não tinha nada nesse sentido. Eu saí da USP em 2006, porque eu estava prestando consultoria para o Banco Mundial e eu estava viajando muito. E eu disse, bom, está tudo em ordem, a Rede Saci está funcionando, tudo certinho, e eu vou começar a viajar mais. Então, não dava para coordenar e ficar viajando, não dava certo. Depois de alguns anos, a USP formalizou a Rede Saci, porque no começo era um projeto, mas mais recentemente a USP terminou a Rede Saci, né? Porém, esse reitor que assumiu agora, no comecinho de janeiro, né, está querendo fazer uma pró-reitoria de diversidade, né?
Então, eu estou começando a conversar com a universidade, porque a universidade, a USP, continua sendo procurada por alunos com deficiência, né? E ela tinha, além da rede Saci, ela tinha um outro trabalho que também foi descontinuado, que se chamava USP Legal, que era o apoio para os alunos com deficiência que precisassem, eventualmente, de algum apoio quando entrassem na universidade. Esse serviço também foi descontinuado, infelizmente, mas agora parece que vão retomar, porque os alunos com deficiência continuam procurando a universidade. E um aluno surdo, o Cid sabe muito melhor que eu, um aluno surdo que usa Libras, que chega na universidade, ele vai precisar de um apoio. Um aluno cego ou com baixa visão, ele pode precisar de outros apoios também, assim como um cadeirante, enfim. Cada tipo de deficiência, cada condição precisa de um apoio. Então, aparentemente, a universidade está se reabrindo, porque quando eu fui para lá, o trabalho, a rede, que ainda não chamava Rede Saci, chamava Reintegra, né? A Reintegra inaugurou uma área temática na universidade, não só na USP, mas nas universidades públicas aqui no Brasil. O que as universidades tinham eram alguns serviços de atendimento. Então, por exemplo, o pessoal do odonto tinha algumas cadeiras para atender pessoas, por exemplo, com autismo. E aquele barulhinho horroroso daquele bendito motorzinho, obviamente, incomodava profundamente, né? E os autistas não conseguiam. Ou uma pessoa com alguma paralisia cerebral, alguma condição que tivesse um movimento involuntário, ela poderia esbarrar na mão do dentista e se machucar, né? Então, tinha toda uma forma de atendimento. O pessoal da educação física tinha a fono, a fisio, a terapia ocupacional, a psicologia, né? Mas não havia informação, porque ainda era aquele modelo da integração, né? Eu peguei exatamente a transição da integração para a inclusão. E para incluir, entre outras coisas, você precisa de informação. O Rodrigo, por exemplo, sabe perfeitamente disso, né? Marta, deixa eu fazer uma pergunta. Espera um pouco. Já vou passar a palavra a seguir. O Orlando Santos está aqui dando os parabéns para todos nós, que estamos juntos, palestrantes ótimos. O Edson Cavalcante também está aqui. O Luiz Renato do Amaral Medeiros disse que o Cid falou muito bem, parabéns. Vanusa Paula está dando bom dia a todos. A Cissa Cordeiro está dizendo, querida Marta, sou sua fã. Você é referência no tema educação inclusiva. Parabéns pelo excelente trabalho, acompanhando sempre. Suzana Amaral Figueiredo, Marta Tagil, maravilhosa. O Landino Santos está dando, Marta, parabéns, mande o seu contato. A gente vai colocar aqui, Orlandino, o contato no grupo aqui. Cid? Sim. Marta, faria algum sentido e seria possível reativar, por exemplo, a Rede Saci? Porque nós vivemos num momento de desarticulação, eu acho. Ou seja, as coisas estão um pouco desarticuladas. E talvez a gente precisa com certeza de projetos fortes que possibilitem essa reconexão ou uma maior conexão das pessoas. Faria sentido retomar a Rede Saci ou a Rede Saci já foi e agora a gente tem que inventar uma coisa nova? Cid, eu acho que está na hora de inventar uma coisa nova. Né? Por exemplo, quando eu falo dessa pró-reitoria, dessa intenção do reitor, por exemplo, que eu acho fantástico, né? E todo apoio, se eu puder apoiar, ele conta comigo, mas a gente sabe, a USP é uma estrutura enorme, são vários campi, são 5 ou 6 campi, né? A gente conhece muito o campus do Butantã, mas há outros no interior também. E tem toda uma burocracia, tem toda uma tramitação para criar tanto uma disciplina como uma pró-reitoria, que é uma estrutura mais pesada, maior, né? Então, isso vai demorar algum tempo. O que eu estou fazendo, assim, no meu quadrado, né?
juntamente com um apoio maravilhoso, um apoio pro bono de uma empresa internacional que se chama Globan, nós estamos construindo a plataforma Mancai de inclusão. E a ideia dessa plataforma, além de acessibilidade digital, claro, né, eu sou xiita, né, nesse ponto, a ideia é ser um hub, né? Ou seja, não ter só o material do Amancai, a produção do Amancai, que é uma produção bem grande, né? Mas também de outros sites, outros blogs. A gente está com uma produção muito grande, não temos a pretensão de ter tudo, graças a Deus, porque cresceu muito. Do tempo que eu comecei para agora, nossa, cresceu demais, né? Mas a ideia é ser um hub para poder receber e estar podendo estar disseminando e justamente unindo, né? Porque a gente tem muitas coisas acontecendo, mas nem sempre uma pessoa sabe o que a outra está fazendo. E a gente sabe a força da rede, né, Cid? Então, um dos nossos projetos, esse hub está em construção, né? Esse ano a gente está com esse hub andando, né? Além disso, o Amancai está com outras ideias também, né? Mas a Marisa Charrin está dizendo, querida Marta, prazer em vê-la novamente. Nossa. Ela está muito feliz de estar falando com você aqui. Rodrigo Rosso. Ô, Marta, você falou que seu pai nasceu onde? São Manuel. É meu conterrâneo. Mas olha só. Tá vendo? Outra coincidência. Meu conterrâneo, eu sou de São Manuel também, olha aí. Gente, nossa, olha só, eu não sabia. Tá vendo que mundo pequenininho? Pois é, minha família toda é de lá, eu nasci lá também. Tava lá agora no final do ano, passei um mês lá em São Manuel lá. Ô, Marta. Lugar de gente boa. Oi, não entendi. Lugar de gente boa. Tá vendo só? Terra do Tonico e Tinoco. E de tantas outras pessoas, né? Nunca vi uma cidadezinha tão pequenininha sair tanta gente daquele lugar. Como a gente conhece gente de São Manuel todo dia, em todas as partes do mundo, é impressionante, sempre tem um São Manuelense em algum canto. Ô, Marta, você escreveu um artigo esses dias falando sobre o que é inclusão. Foi publicado lá com o Abrão no Diário PCD. Fala um pouquinho para a gente da sua visão do que é inclusão. Acho que ninguém melhor do que você, que passou, né, por essa fase dessa transição da integração para a inclusão, né, para explicar para as pessoas e mostrar o que realmente é inclusão no ponto de vista da Marta Gil. Rodrigo, esse é um texto pequeno, né, curto, mas ele veio de uma inquietação minha, quando, de repente, eu me dei conta que nem na Convenção, né, sobre os direitos das pessoas com deficiência e nem na LBI não tinha uma definição de inclusão. Esses dois documentos começam assim, como se fosse na página 3. Então, falam do direito, mas eles não tinham um conceito, né? O que é a bendita da inclusão, né? E aí tem gente que fala, eu quero inclusão de verdade. Eu nunca entendi direito quem era essa inclusão de verdade. E aí eu resolvi escrever, né? E eu fui me dando conta que a primeira coisa que eu falo, até escrevi em letra em maiúscula, né? É que a inclusão já é uma área de conhecimento. Já tem um corpo teórico. Claro que falta muita coisa, precisa ser, ela não está acabada, como nenhuma área de conhecimento está acabada, está concluída, né? Mas ela não é mais uma área assim de, eu acho, eu não sei, sabe, eu tenho assim, faço algumas coisas. Ela já tem uma conceituação, né? Então, ela precisa ser olhada com essa seriedade. Então, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro é isso: a inclusão já é uma área de conhecimento, né? E ela já tem uma legislação, ela tem uma legislação robusta, né? Eu acho muito importante a gente falar não só da convenção, mas do protocolo facultativo da convenção.
quase nunca a gente ouve falar do protocolo. E ele é muito, nesses tempos, então, ele é mais importante ainda, porque ele dá os mecanismos de monitoramento e mecanismos para poder reivindicar caso há algum direito que não esteja sendo respeitado, né? Então, a gente precisa, ainda mais num ano de eleição como esse ano, né? É muito importante conhecer a convenção e o protocolo. E aí, uma outra legislação que a gente precisa conhecer e entender a importância dela é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Até onde eu sei, há pouco tempo ainda perguntei para a Isabel Maior, porque a Isabel é a minha referência, a minha guru, né? Eu disse, Isabel, tem outro país que tem uma lei como a LBI? E ela disse, não, até onde eu sei também não, né? E aí a LBI é muito importante porque ela pega aqueles conceitos, os valores, as diretrizes, que são maravilhosas da convenção, mas ela concretiza, ela puxa para o dia a dia, né? Então, como é que a gente faz a convenção virar realidade, ser concreta, né? É a LBI que possibilita isso. Ainda há artigos da LBI que precisam ser regulamentados, talvez outros precisem ser criados, não sei, porque a realidade é dinâmica. A LBI foi feita promulgada em 2015, valendo a partir de 2016. Né? A gente já está em 2022 e a gente sabe o quanto o mundo mudou, principalmente por conta dessa pandemia, né? Que uma das minhas tias chama de pandemônio. Mas mudou tudo, né? Então, é muito importante a gente saber conhecer a LBI, né? E aí, a partir daí, a gente vai construindo a inclusão, mas construindo com bases legais, né? Não é assim, porque eu acho, eu acho que todo mundo é igual. Tudo bem, mas assim, a gente tem que ter um arcabouço jurídico, e a inclusão tem esse arcabouço jurídico, né? Então, eu acho que é muito importante a gente se apropriar disso. Tatiane Paixão está dizendo aqui, bom dia, que prazer participar dessa conversa. A Marisa Charrin está dizendo, com certeza, Marta, inclusão é realmente uma área de conhecimento. E o protocolo, concordo plenamente. Ela está concordando com você aqui. Cid Torquato. Então, bom, a Marta tem, né, um passado que todo mundo admira, e mesmo sem saber o que vai acontecer, todo mundo já admira o futuro dela, né? O que ela está aprontando, quais são os projetos, as ideias que ela vai emplacar nos próximos tempos, né? Então, eu queria saber um pouco, Marta, o que o seu farol aí está nos dizendo, né? O que vai acontecer, o que você... que planos você tem para o futuro em termos de projetos nessa direção? Bom, um grande projeto é esse da plataforma Mancai, né? Que a gente já está organizando, e tem um grande sonho meu, outro dia que de repente eu me dei conta, porque eu fico olhando tanto para o futuro, eu sou aquariana, né? E eu fico olhando tanto para o futuro que aí, de repente, tem algumas coisas que eu acabo não prestando tanta atenção. E conversando com uma amiga muito querida, a Renata Leles, eu me dei conta que eu estou com um material aqui em casa, nessa estante aqui atrás de mim, um material que eu não sei se outras pessoas têm, que é o seguinte... A inclusão é um processo, né? Então, ela não começou com a convenção, ela foi sendo construída por muita gente, né? Algumas pessoas que a gente conhece, como Romeu Sasaki, como a Isabel Maior, enfim, como muitas outras pessoas, mas muitas pessoas anônimas. E desde mais ou menos 1996, eu tive o privilégio de gravar vídeos, de trabalhar como conteudista para a TV educativa do Rio de Janeiro, principalmente, né? E nós fomos gravando
o comecinho da inclusão e fizemos coisas muito de ponta. Por exemplo, um dos programas, o âncora é um rapaz com síndrome de Down. Isso em 1996. Olha aí. Não era, enfim, não passava pela cabeça. Eu lembro que o diretor ficou nervosíssimo, porque ele não sabia como lidar com um rapaz com síndrome de Down, super descolado, né? Nós fomos dando voz, os vídeos deram voz a pessoas com todos os tipos de deficiência. Um dos rapazes que a gente entrevistou, por exemplo, na época ele estava começando, lá de Curitiba, o João Vitor, ele estava começando a faculdade de Educação Física, né? E a gente entrevistou o João Vitor, como é que ele estava se organizando como aluno, conversamos com o pai e com a mãe, né? Bom, o ano passado, numa daquelas audiências públicas em Brasília, quem foi falar lá? O João Vitor, né? Olha. Então, a gente foi pegando, tem esse material todo aqui, né? E muitos outros, nós gravamos coisas pelo Brasil todo, mas eles estão em VHS, né? Claro, era a tecnologia da época. Então, um dos meus grandes sonhos para esse ano é pegar esse material, colocar numa plataforma, mais num formato digital atual e disseminar, para a gente poder resgatar essa história, né? São muitos vídeos. A gente pegou toda uma situação, por exemplo, em Ribeirão Preto, a transição de uma entidade semelhante à APAE para a escola comum, né? E aí a gente tem um depoimento de uma diretora dizendo assim: olha, toda uma preparação, porque você não joga, de repente, os alunos numa escola comum, né? E aí, o que a escola foi conversando com as famílias, foi preparando os alunos, as crianças, os jovens, mas ela diz o seguinte: a gente está nós fizemos 2 matrículas. Se não der certo na escola regular, eles voltam para cá, para essa associação, que era uma associação enorme, muito bem montada, com uma piscina olímpica, enfim, muito organizada, lá em Ribeirão Preto, né? Então, porque era aquele momento, você não sabia, era uma ousadia sair de uma escola protegida, de uma escola especial, para uma escola regular, né? Então, são depoimentos muito preciosos, né? E tem uma outra série também que eu gosto muito, é uma série de 23 vídeos que teve apoio da Confederação Nacional da Indústria, que pega vários depoimentos de pessoas com deficiência e uma boa parte de esporte adaptado. E essa série, que se chama Vida em Movimento, foi a primeira série de documentários aqui no Brasil que teve audiodescrição. A Lívia Mota, eu já tinha ouvido falar da audiodescrição, mas em outros países, né? E aí eu perguntava para as pessoas, eles diziam, não, nunca ouvi falar, não sei o que é isso, né? Aí, num blog do Paulo Romeu, né, o blog da audiodescrição, ele disse: olha, em São Paulo tem a Lívia Mota. Eu escrevi para o Paulo e disse: pelo amor de Deus, me dá o contato da Lívia. Fomos tomar um café e a Lívia fez, com um super apoio de Lara Mara, a Lívia fez a áudio, ela estava começando o trabalho dela, né? E aí foi a primeira série com audiodescrição no Brasil. E a TV Cultura ficou sabendo dessa série, né? E eles reprisaram 3 vezes. E aí, para passar pela TV Cultura, eles convidaram o Dudu Braga. E o Dudu foi o apresentador dessa rede. E a TV Cultura, ela é a cabeça de rede das TVs educativas aqui do Brasil, né? Então, essa série reverberou, foi repassada para todo o Brasil e com o Dudu que apresentou. E essa é uma série também que eu queria... Essa está um formato tecnológico mais recente, né? E eu também queria resgatar. Então, está por aí. Mas, Marta, eu vou aqui fazer, olha, a sua provocação
muito bem-vinda. Eu vou aqui perguntar para o Rodrigo e para o Cid o que eles acham. Nós poderíamos aqui criar um canal no YouTube chamado Vida Acessível. Esse canal, a gente, a partir de então, transmitiria todas as nossas lives de Vida Acessível para esse canal e transferia todas que a gente já fez para esse canal, e a gente receberia todos esses seus vídeos, Marta Gil, e colocaríamos nesse canal também para que todos possam ver quando quiser, como quiser, da forma que quiser. Claro que eu só posso fazer isso se o Rodrigo Rossi e o Cid Torquato concordarem. O que vocês acham? Como não concordar com isso, Zé? Tem que concordar, meu Deus do céu. Informação de qualidade, com responsabilidade, é o que mais se precisa nesse segmento. Né? Levar informação de verdade com ética, né? Porque hoje em dia a gente vê tanta coisa sendo passada para a pessoa com deficiência, com tanta irresponsabilidade e com tanta... querendo tirar proveito, né, de algumas determinadas situações e tal, para ganhar likes na internet, né, no YouTube e tal, sem se preocupar com a informação correta, sem se preocupar com aquilo que está sendo passado. E esse material riquíssimo, tanto da Marta Gil, quanto de outros, viu, o Zé, que eu acho que tenho certeza que disponibilizariam para a gente, como o Romeu Sasaki, como o Otto Marques da Silva. Tem tanta gente boa, que tem tanta coisa boa, e tanto arquivo, tanto material guardado, né? Eu acho que a gente conseguiria, se pegar o material da Marta Gil, Isabel Maior, Romeu Sasaki, Otto Marques da Silva e alguns outros aí, a gente montaria um acervo tão grande que daria para se montar uma fundação, um museu, alguma coisa maior, que pudesse ser aberto ao público e pudesse fornecer informação ao público, não só com deficiência, mas aqueles que queiram um dia trabalhar com a pessoa com deficiência, assim como a Marta, assim como eu, que acabamos, como você, né, Zé, que acabamos entrando nesse segmento de uma forma ou de outra. Eu acho que seria uma coisa tão bonita e poderia começar com esse canal no YouTube, caso também o Cid e a Marta também concordem, lógico. Israel de Souza está aqui com a gente também assistindo. A Patrícia Almeida está assistindo e mandando um grande abraço para a querida Marta Gil. Foi o que ela escreveu. Patrícia Almeida. Cid? Então, antes da gente... Com certeza seria um grande projeto. Mas, Marta, o que você está pretendendo fazer com esse material? Você já tem alguma destinação? Você já tem alguma... Não? Não, ele precisa ser... Ele está no formato VHS. Ele precisa... eu ainda não tive tempo, porque eu estou também... daqui a pouco eu falo de um outro sonho, que eu já comecei o ano passado. Esse não é tão sonho. Mas ele precisa ser passado para outro formato, porque VHS não tem mais máquina que rode isso. Não roda mais. Assim, isso olha, precisa ser. O ideal, né, seria o memorial da pessoa com deficiência, né, seria também um espaço interessante se ele tivesse essa política, não sei se, acho que não tem, de buscar esses acervos, né, transformar esses acervos em tecnologia atual, né, porque você falou que tem muita coisa em VHS e outros formatos, né, que hoje em dia você nem consegue, mas nem assistir, nem para ver como é que estão as coisas. Sim. Então, mas olha, obviamente seria... Mas eu quero escutar, Marta, mais projetos seus. Eu quero ver para onde você está indo, quero ver para onde o vento está te levando, porque eu quero ir junto nessa... Maravilha! Então, o ano passado eu comecei, foi um projeto maravilhoso, mas a gente precisa continuar, né? Que é de educação inclusiva. A educação inclusiva está cada vez mais importante, né? As famílias estão cada vez mais procurando as escolas, e o que acontece é que, na maior parte das vezes, com ótimas e lindas e honrosas exceções, né? A equipe educacional não está preparada.
Aí eu estou falando desde a diretora, coordenador, supervisor, professor e todo o pessoal que trabalha na escola, porque, de alguma forma, quem trabalha na escola, merendeiro, o pessoal da administração, da secretaria, acabam sendo também educadores, né? E aí são pouquíssimas faculdades de pedagogia, de educação, que passam informações, que formam professores. Muitas vezes ficam apenas na parte teórica, né? E faz falta a parte prática, claro. Né? Então, o ano passado, junto com uma associação chamada Associação Educacional Labor, nós fizemos um trabalho maravilhoso de um ano, mas que precisa ser continuado. Nós trabalhamos com 108 escolas. Eu não conheço nenhum projeto de uma vez só que tenha pego 108 escolas. Pode ter, eu é que não conheço. Nós trabalhamos junto com a diretoria de ensino da Sul 3, que é aqui da capital, da rede estadual de ensino. A Sul 3 pega do Morumbi, Moema, Campo Belo, para baixo, até o fim do município, né? Passando por Parelheiros, Grajaú, Engenheiro Marcilac, inclusive escolas indígenas, né? Tem alguns lugares que, se você chegar, você consegue, num dia claro, você consegue enxergar Peruíbe, porque a zona sul do município de São Paulo é muito grande, né? A dirigente deu todo o apoio para nós, né? E foi um ano inteiro de trabalho com esse pessoal. E a gente precisa continuar, porque a educação inclusiva, em um ano não dá, é muita coisa, porque nós partimos do zero, né? E demos um panorama geral. Agora, já tem muitas metodologias, tem muita tecnologia assistiva, então a gente está captando recursos para dar continuidade a esse trabalho, porque a gente está querendo fazer, a partir dessa região, um modelo para replicar para o Brasil todo. E eu tenho recebido, inclusive, alguns e-mails da Argentina e também do Uruguai, dizendo que, claro, com as diferenças culturais e históricas, enfim, mas, em linhas gerais, a situação é mais ou menos a mesma. Né? As famílias estão procurando, felizmente, estão entendendo a importância da educação. Né? Então, esse ano eu estou muito voltada para captar recursos para continuar o trabalho na Sul 3 e ir expandindo também para outros lugares, porque eu recebo demandas do Brasil todo, perguntas. A questão, em 2018, o Amancai liberou, graças a um super apoio do Carrefour e do Instituto Carrefour, nós fizemos o Guia do Educador Inclusivo, que está disponível para download gratuito e tal. Esse ano eu recebi um e-mail do México, do interior do México, e eles estavam consultando o guia. Né? Então, a gente precisa atualizar, porque de 2018 para cá já tem muita mudança, ainda bem, tem novidades, né? E é um material de apoio muito grande para os professores. Então, educação inclusiva é um dos meus focos desse ano. E tudo começa na educação, porque agora a gente está vendo a economia como está mudando, né? E a economia já estão chamando de economia digital 4.0, e ela precisa de gente qualificada, né? Com e sem deficiência. Não dá para ser leite. Marisa Chaim está dizendo aqui o seguinte: eu, Romeu e muitos outros temos muito materiais, sim, para esse canal do YouTube Vida Acessível. Esse projeto seria muito bem-vindo. Obrigado, Marisa. A Vanusa Paula está dizendo o seguinte: palestra riquíssima. Ela é da APARO, Associação dos Paraplégicos de Uberlândia. Um grande abraço, Marta. Está te mandando um beijo, são amigos. Isso. E eu tenho uma pergunta, Marta. Você falou sobre essa questão da educação, e pelo que o pouco que eu aprendi com o Rodrigo, com o Cid, com vários outros, que a educação inclusiva ela tem que ser cada vez mais mista, as pessoas juntas, as crianças que têm alguma deficiência com as que não têm, e os professores têm que se virar para ensinar todo mundo e tudo mais. Então, todo esse conceito. Só que veio
com esse governo, uma ideia de que as escolas especiais voltassem e que as pessoas com deficiências fossem apartadas. A Luciana Friedstein está dizendo: oi, Marta, seguimos juntos na educação inclusiva. Ela está dizendo aqui. O que você achou desse movimento do governo com relação a trazer de volta as escolas especiais? É terrível e ilegal. Não tem sentido. Ele vai absolutamente, ele é completamente ilegal, ele vai contra a convenção, ele vai contra a LBI, ele é ardiloso, porque ele usa palavras do vocabulário da inclusão. E, na verdade, ele reveste como se fosse uma coisa de inclusão, né? E, na verdade, é um passo atrás, é um passo para o século XIX, comecinho do século XX, né? Então, não, a gente já tem muitos estudos, não só no Brasil, como estudos em outros países, mostrando a importância e o valor da educação inclusiva. A Patrícia Almeida, que está nos assistindo, né, uma amiga muito querida, Patrícia fez um levantamento informal, não tem um valor estatístico, mas é um levantamento, é o maior que eu conheço, o único e o maior que eu conheço. Ela pesquisou jovens com síndrome de Down, ela fez esse recorte, mais ou menos 90 jovens de vários estados do Brasil. Desses 90 jovens, eles entraram na universidade. Todos eles tinham feito escola regular. Ninguém que tenha feito uma escola especial não vai para a universidade, não consegue, não está preparado para uma universidade, né? Se a gente lembrar de voltar bastante tempo atrás, a gente tinha colégio de freira e colégio de padre, né? Bom, esses colégios, eles acabaram. E por que eles acabaram? Porque eles não preparavam ninguém para a vida. As meninas saíam para casar, muitas não sabiam, às vezes, nem usar bancos ou mexer o talão de cheques, eram prontas para serem donas de casa, né? E os rapazes não saíam preparados para ter uma família, e eles acabaram, né? A escola exclusiva, ela não faz mais sentido. A educação inclusiva, a nossa lei, ela é muito completa, porque o que ela diz? Uma parte na sala de aula, mas na sala de aula de verdade, não é para ficar fazendo desenhinho no caderno, brincando com massinha, nada disso. E no contraturno, o atendimento educacional especializado. Então, o aluno consegue, ele está na sala de aula, ele está com os coleguinhas dele e ele está tendo o atendimento que ele precisa no contraturno. O que a gente precisa? Aumentar as salas de educação, de atendimento, salas de recurso, onde tem esse atendimento educacional especializado. Para dar uma ideia, nessa região de São Paulo que eu falei, 108 escolas. Quantas salas de atendimento educacional especializado? 20. Muito poucas, né? Então, a gente precisa aumentar o número de salas, aumentar o número de professores especializados e, ao mesmo tempo, preparar os professores da sala regular para receber os alunos com deficiência. E aí a gente tem, muitas vezes os professores dizem assim: mas então eu vou ter que preparar uma aula para 30 e uma aula para 1. Não, a gente já tem metodologias de ensino, uma delas a sigla é DUA, que é o atendimento, a educação universal, né? O desenho universal de aprendizagem, né? O DUA é universal, ou seja, é a mesma aula para os 31. Eventualmente vai precisar de um ajuste, mas não é uma aula completamente diferente, porque a hora que você concretiza o ensino, né, você sai só da lousa e você usa a informática, você usa outras estratégias, os objetos, né, todos os alunos aprendem, né?
Então, a educação inclusiva, a gente espera que daqui a alguns anos a gente nem fale mais inclusiva, a gente fale educação apenas, né? E eu acho que tem que ter uma fiscalização também, né, Marta, maior nas escolas particulares, porque a gente recebe muita reclamação aqui no Sistema Reação de pais que querem matricular seus filhos na escola regular particular e não conseguem porque dizem que as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis, né? Agora tem uma nova, diz que a escola já preencheu a cota dela. A cota da escola já deu. Então, eles não podem mais receber aquele aluno porque eles já estão com a cota tomada de alunos com deficiência. Não, essa eu não conheço. Não, essa é nova. Essa aqui eu conheci a semana passada, essa da cota. Não, nossa, você está atualizado. Não, que cota? Pelo amor de Deus. A única cota que existe, que eu sei, é nas universidades, que começou com as universidades federais. Mas aí também é uma cota que também abrange negros e indígenas, né? Mas Patrícia, nos outros níveis, não. Patrícia Almeida, ela já publicou no chat aqui o levantamento que foi comentado pela Marta Gil, o levantamento sobre pessoas com síndrome de Down que entraram na universidade. Então, está ali o endereço na internet para quem quiser ver. A Luciane Friedstein, falando errado. Cobrança dos pais, mães e responsáveis tem que ser mais efetiva. A Marisa Chaim está dizendo que, com o apoio devido para cada PCD, todos podem estudar, trabalhar e viver uma vida com dignidade, construir o seu projeto de vida e conseguir a autonomia possível. E a Luciane, que está assistindo a gente no Facebook, está dizendo que aqui em Manaus a cota é formalizada em resolução do Conselho Municipal de Manaus. Lá tem cota formalizada, sim. Ela está falando aqui em São Paulo, não. É verdade, não, mas... mesmo que seja formalizada, quer dizer, não conheço o documento, mas muito provavelmente não está de acordo nem com a convenção, nem com a LBI. Não, a LBI não tem cota. Não, e a LBI é federal, então Exato. Uma lei federal é soberana. É soberana. E quando a convenção chegou aqui no Brasil, ela foi primeiro assinada e ela foi ratificada depois. E ela foi ratificada como emenda constitucional. Então, a convenção não é simplesmente uma convenção, ela é emenda constitucional. E para reforçar essa emenda constitucional, a gente ainda tem a LBI. Então... Pois é. A Luciane está confirmando aqui que ela considera completamente legal essa resolução do Conselho Municipal de Manaus, e a Patrícia Almeida está dizendo que é inconstitucional. Rodrigo, sua pergunta. É isso aí, Zé. Eu acho que não tem o que se falar disso, né? A LBI está muito clara, é emenda constitucional também, então não tem o que falar. As escolas têm que aceitar as pessoas com deficiência e não tem que dar desculpa. O problema é que o brasileiro como um todo, né, Marta? A gente acostumou a aceitar tudo, né? A gente não se contrapõe às coisas, não tem aquele hábito de bater o pé, de processar quando achar que tá certo e tal, como se vê lá fora. E a gente acaba aceitando tudo de uma forma muito pacífica, né? E os pais aceitam de forma pacífica. Então, até orientei essa pessoa que entrou em contato comigo a semana passada, dizendo que hoje ela paga uma escola 3 vezes mais cara do que essa outra escola, que também era particular, e se negou a receber. E era uma escola, essa que se negou a receber, de ensino religioso, inclusive. Era uma escola que vem de uma denominação religiosa, ou seja, deveria ter que não fosse por lei, mas que por compaixão cristã recebesse esse aluno. E nem assim, né? Dizia que a cota já estava esgotada. E a gente escuta de tudo. Aí eu insisti com esses pais, eles voltaram nessa escola com a LBI embaixo do braço, e hoje essa criança está estudando nessa escola, sim, e a escola foi obrigada, sim, a aceitá-los. Então, acho que esse tipo de coisa a gente tem que aprender a fazer, né? Tem que aprender a cobrar, né, Marta? Sim, mas para cobrar, não, concordo plenamente, mas para cobrar a gente precisa saber, precisa conhecer, né? Eu achei muito legal
nas eleições municipais agora de 2018, eu fiquei bem impressionada com a quantidade, aí na reação vocês deram muita visibilidade, a quantidade de candidatos com deficiência, de muitos lugares do Brasil, com todos os tipos de deficiência, de cidade pequena, cidade grande, cidade média. Eu achei genial, porque são as pessoas com deficiência assumindo o seu protagonismo. Agora, para assumir e para lutar, você precisa conhecer as leis. Porque Exatamente. Você vai lutar com base em quê? Né? Na sua opinião, isso não te leva a lugar nenhum. Né? Você precisam ser mais difundidas, né? Leis, né? Patrícia Almeida está dizendo que eles estão no Supremo lutando contra esse retrocesso do decreto 10.502. Faz muito bem, Patrícia Almeida, tem todo o apoio de todo mundo aqui que está na tela, que está também assistindo. Adeline de Lima está dizendo que estão usando essa desculpa de cota e que não podem receber mais de 3 pessoas com deficiência na sala de aula. Marta Gil, eu sou tua fã, sou de São Luís do Maranhão, do coletivo de mulheres de mulheres com deficiência. Então, ela está lá, Adeline, ouvindo você lá do Maranhão. Cid Torquato. Bom, Marta, hoje em dia, algo que se fala muito, das empresas, em tudo quanto é lugar, é diversidade. E parece que a gente tem que incluir, ou ficar forçando, né, relembrando que as pessoas com deficiência têm que estar embaixo desse guarda-chuva de diversidade, que não é só gênero, não é só opção sexual, e cor, e raça, e tudo mais. Né? A gente está sofrendo preconceito, né, dentro do próprio conceito de diversidade. Não é maluco? É maluco porque as pessoas com deficiência fazem parte da diversidade. Agora, tem um outro lado, né, Cid, que eu acho muito, que está começando, que eu acho muito legal, que é esse conceito da interseccionalidade. Porque as pessoas estão se dando conta que ninguém cabe dentro de um rótulo só, ainda bem, né? Então, você tem pessoas negras, mas que têm uma deficiência. Um grande exemplo é o nosso amigo Marco Pellegrini, né? Ele é negro? Sim. Ele tem uma deficiência? Sim. Então, em que quadradinho em que caixinha você vai encaixar? Né? O Marco, por exemplo, só para dar um exemplo, né, que a gente conhece, e admira. Mas agora, eu já estou percebendo, já estou identificando nas redes essa noção da interseccionalidade. Né? E que a hora que a gente junta os esforços, todo mundo ganha, né? Porque a gente está cansado de saber acessibilidade, só para pegar o exemplo da acessibilidade física, ela é boa para todo mundo. Uma calçada bem feita, nossa, serve para todos. Né? Então, a gente tem as pessoas com deficiência conquistaram vários direitos, né, que não são benefícios, nem são favores, são direitos, né, e que eles beneficiam a todos. Então, eu acho que quanto mais a gente unir os esforços, né, com outros segmentos, com outros grupos que são minorizados, né, invisibilizados, a sociedade como um todo ganha. Né? Mas eu percebo que é uma mentalidade que está nascendo. Né? E que eu acho que a gente precisa lutar por ela. Cissa Cordeiro está dizendo falta acessibilidade em muitos desses conceitos dessas legislações. A Luciana Friedstein, acompanhe meu canal Inclusão, diz complicado para pais, mães e responsáveis por pessoas com deficiência. Ela também diz que toda essa situação é maluca, que ela já tinha visto o Jairo da Folha falando sobre essa discriminação da diversidade. E a Cissa Cordeiro está dizendo, vamos mudar isso. Assine um abaixo-assinado para inserir acessibilidade para todos, como o 18 ODS. E aqui ela está colocando o endereço na internet. E a internet tem uma coisa que colocaram que se chama relógio.
ele não nos deixa em paz. Passa tão rápido, que alegria, que gostoso esse papo aqui, tão bom e tão rápido. Rodrigo Rosso, suas considerações finais. Ô, Severo, é tão chato a gente ter que acabar em 1 hora, né? Se desse tempo para a gente continuar aí, passava o dia todo conversando. Eu estou achando que fazer uma vez por mês está ficando pouco, hein, esse nosso bate-papo aqui no Vida Acessível. Queria agradecer a presença da Marta Gil, sou grande fã da Marta Gil, aprendi muito com você e aprendo todo dia. E eu queria já, de antemão, solicitar e pedir a sua autorização para estar publicando na revista Reação também esse artigo que você escreveu sobre inclusão. Sei que é pequeno, mas eu acho que é um ponto de vista muito, muito bacana. Eu queria poder estar publicando aqui também na edição impressa agora de fevereiro. Queria agradecer mais uma vez aí ao Cid Torquato, ao Sevieri, ao nosso intérprete de Libras que está aqui do nosso lado, aqui, o pessoal da ICOM. Gente, muito obrigado. Mês que vem a gente volta aí com mais um entrevistado, mais alguém que faz a mudança, que faz a diferença na vida das pessoas com deficiência no decorrer de toda a sua trajetória de vida. Obrigado, Marta. Grande beijo para você. Luciane Frindstein está dizendo que já assinou o abaixo-assinado que a Cita Cordeiro fez e que achou a iniciativa excelente. Ela já disse que no mês que vem ela vai estar junto com a gente. Cid Torquato, suas considerações finais. Bom, eu quero, Marta, sempre saber para onde você está indo, porque eu quero segui-la. Então, me conta sempre, vamos ficar próximos, e você é um farol, né, sinalizando muitas vezes o caminho, principalmente para alguém que não tem esse cabedal todo de conhecimento sobre deficiência como eu, mas que atua na área. Então, me deixe segui-la. Muito bom. E também quero ouvir aqui as considerações finais da Daniela. Por favor, Daniela Klemp, a nossa intérprete que nos ajudou tanto hoje. É maravilhoso estar com vocês, aprendendo os conceitos, essas discussões. E eu quero agradecer também por estar junto com vocês nesse movimento e conta com a gente sempre. Muito bom, Daniela. Que prazer ter você aqui com a gente também, do ICOM. Quem não conhece o ICOM, entra na internet, procure o ICOM Libras. Vocês vão ver um belíssimo trabalho que o Cid vem fazendo. Se você, na sua loja, você está atendendo alguma pessoa que tem uma dificuldade, vocês vão conseguir. O governo que atende pessoas também por telefone vão conseguir, ou ao vivo também vão conseguir com esse trabalho do ICOM. Fiquem de olho nele e também na Reação, revista Reação. Vocês entram na internet, vocês vão achar tudo o que vocês precisam sobre esse trabalho. A Marisa Chaim está dizendo aqui, gratidão. O Orlandino Santos está dando parabéns a todos. Tatiane Paixão dizendo, excelente conversa. E enquanto as organizações tratarem a temática da inclusão da diversidade apenas pelas questões compulsórias, dificilmente avançaremos em uma economia que não deixe ninguém para trás. Você tem toda a razão, Tatiane. Marta Gil, coração de Jesus, as suas considerações finais, por favor. Bom, estou assim, super emocionada, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, Sevieri, Cid, Rodrigo, companheiros de tanto tempo, de tantas lutas, né? Agradecer a cada uma que participou, eu fui escutando os nomes, a vontade era conversar com cada um, né? E muito, muito obrigada. A gente está junto, contem comigo, porque a inclusão cada vez vai ficar mais forte. Ela veio para ficar e para crescer muito. Muito obrigada. Que bom, mas olha, Marta, você faz parte de um time que a gente considera um time bem pequeno. Essas vidas acessíveis, vidas que foram dedicadas para a acessibilidade dos outros, para ajudar os outros. Eu trabalho nessa feira, o Rodrigo faz um trabalho excepcional na revista e nas feiras que ele faz, o Cid, um trabalho lindo, Daniela,
que fala bem, entende bem, está aqui fazendo um trabalho de Libras, foi aprender, foi fazer inclusão, e você realmente tem razão, Marta. A inclusão veio para ficar. Ela vai continuar, mas ela não teria chegado a esse estado se não tivesse pessoas com a sua estirpe, com a sua dedicação, com sua paixão por trabalhar de graça, muitas vezes, para ajudar o anônimo. A única coisa que eu posso dizer para encerrar, Marta, obrigado por existir. Até a próxima, gente. Tchau.